Os financiadores, como diz o coronel McGregor, the donors, estão cansando da Ucrânia. O que está acontecendo, general? O que está a acontecer é que, finalmente, começaram a perceber que a situação ali não tinha saída. Aquela famosa ofensiva que o exército ucraniano ia fazer não ia resultar, obviamente que não ia resultar. Aquela ilusão que os russos iam fugir à frente das tropas vitoriosas do seu Zelensky, era isso mesmo, uma ilusão. Aqueles foram levados pelas facilidades que tiveram no verão passado, não neste, no outro, quando conseguiram aquela ofensiva na região sobretudo na região de Kherson, na região de Kharkiv, e foram por ali adiante, mas esqueceram-se que nessa altura os russos praticamente ainda estavam com os mesmos 100 e poucos mil homens com que tinham iniciado a operação. Estavam com as suas linhas extremamente estreitas, tinham confiado demais, porque também cometeram alguns erros e confiaram demais. E, por exemplo, onde a Ucrânia fez o esforço, onde fez a sua grande manobra, naquela região até Kupiansk, por exemplo, e ali no norte, encontraram pela frente uma brigada territorial, quer dizer, não é? Com a desproporcionalidade de forças e com o tipo de forças que eles empregaram, obviamente que tiveram sucesso. Mas a partir do momento que foi decidido obviar a esta postura agressiva da Ucrânia, e as forças no terreno começaram a equilibrar-se em termos de números, veio ao de cima a superioridade tecnológica e, digamos, até de formação do exército russo. Temos que ver que as forças armadas russas, por exemplo, em termos de artilharia, em termos de força aérea, em termos de guerra eletrónica, são extremamente superiores. A vantagem em artilharia das forças russas é demasiado evidente. A vantagem deles em termos de força aérea é óbvia também, que há ali uma diferença muito grande. Mas, sobretudo, onde agora ultimamente conseguiram fazer uma grande diferença foi através da guerra eletrónica, onde têm praticamente impedido, nem há mísseis Storm Shadow, nem mísseis Atacams, não, pura e simplesmente são todos, ou quase todos, neutralizados. E, portanto, aquele material de ponta que os europeus, que a Europa e os Estados Unidos forneceram, está nitidamente, comprovadamente, a ser destruído pelas forças russas. Uma das características que eu já comandei militares russos e fiquei sempre com alguma admiração por eles, e também pelos ucranianos, diga-se de passagem, porque também tive ucranianos nos militares que comandei quando estava nas Nações Unidas. Os militares russos são extremamente competentes, são gente séria, que trabalham no duro. O meu deputy, o meu segundo comandante, era um coronel russo. E era um homem extremamente eficiente, não brincava em serviço. Quando tocava ao conhaque também era um bom, digamos, um bom executante. Mas na parte de serviço... Mas é o lema, serviço é serviço, conhaque é conhaque. E ele, quando tocava a serviço, era de uma competência extraordinária. E, portanto, eu fiquei a perceber também a mentalidade deles, como é que eles funcionam. E são gente séria e gostam de aprender.
E ele, tudo aquilo que entendia que eu lhe podia ensinar, estava-me sempre a perguntar e queria saber como é que se faz e porque é que faz assim e porque é que seguiu este esquema de planeamento e porque é que estamos a fazer. E aí, porque é que o senhor usa essa postura para comandar o pessoal e para levar o pessoal atrás de si. Ele tudo estava sempre a aprender. E uma das características que aconteceu neste conflito na Ucrânia foi que os russos também aprenderam. Eles, se bem se lembram, no início, a vantagem, por exemplo, em drones, era da Ucrânia. Neste momento, a desproporção e aquilo que os russos conseguiram com os drones é uma coisa impressionante. Eles neste momento já têm drones com inteligência artificial que já fazem distribuição de alvos entre eles. Isto é uma coisa que não era sequer, em termos conceptuais, no Ocidente, ainda não estamos nessa. Temos que aprender, porque senão eles depois dão-nos alguma tarefa mesmo. Aquele grande medo que os russos agora vão invadir a Europa toda, eles não querem, mas sempre houve esta paranoia, vêm aí os russos, não é? Vão conquistar isto tudo, não querem, mas começam a demonstrar que em termos de equipamentos, em termos até da própria doutrina, eles têm muita coisa, estão a dar cartas. O Ocidente, de certa maneira, está ali a ser derrotado também, porque o Ocidente apostou naquilo, apostou em ensinar aos ucranianos a sua maneira de manobrar, cometeu erros graves em que ensinou as tropas, não ensinou os quadros, e depois, claro, os quadros ucranianos não sabem utilizar aqueles materiais e aquela manobra daquela maneira. E depois, à boa maneira ocidental também, a nossa mania da superioridade, considerarmos que os russos bastava aparecerem-nos os Leopard e os HIMARS pela frente, que fugiam também a 7 pés, porque não se aguentavam com aquilo. E é como é que eu ia dizer, este sentido de superioridade que nós temos que nos leva depois a desastres. Os americanos também chegaram ao Afeganistão convencidos que, pronto, despejavam ali uma data de material, que usavam as coisas à sua maneira e vieram de lá também com o rabinho entre as pernas. Que foi uma vergonha a maneira como a NATO e os americanos saíram do Afeganistão. Deixaram lá equipamento para 2 exércitos portugueses e mais que viessem. Está a ver? Impressionante, desde força aérea, helicópteros, mísseis, ficou lá tudo. Rádios. E, portanto, agora vai ser a mesma coisa. A guerra, temos que ter a noção que a Ucrânia perdeu a guerra. Perdeu. E não vale a pena estar a dourar a pílula. O Sr. Zaluzny aprendeu e queria até passar a adotar uma postura defensiva para ver se ainda conseguia salvar alguma coisa. Mas como não quiseram, só agora é que estão a começar, mas mesmo agora já é tarde, vão perder, pronto. Agora é uma questão de tempo, porque já não há volta a dar, não? Neste momento, para todos os efeitos, a primeira e a segunda linha de defesas da Ucrânia, naquela zona do Donbass, já foram destruídas. Falta a terceira linha de defesa, que vai ser assim. Assim que cair a Avdiivka, e se eles não retiram, vão ter ali outra vez uma quantidade brutal de prisioneiros de guerra, mas assim que cair a cidade, a povoação da Avdiivka, pouco ou nada fica. Slaviansk, Kramatorsk e, como se diz, Konstantinovka. Pronto, é a terceira linha de defesa, já repararam. E pronto, acabou-se.
não há nada a fazer depois a partir daí. Se continuam, e dá-me a ideia que neste momento a intenção da Rússia é mesmo essa, que é ficar, vão acabar por limpar também a região de Kharkiv e se der tempo ainda vão a Odessa. Se a Ucrânia não rapidamente não põe não pede para haver negociações e conversações